Olá pessoal, tudo bem? Chega mais um setembro aqui no estado do Rio Grande do Sul, mais uma semana farroupilha, e uma coisa está me chamando a atenção nos últimos anos, em especial neste ano. Quando se discute a respeito de todos os problemas que envolvem a temática farroupilha, existem algumas respostas prontas, algumas respostas estanques, algumas frases pré-elaboradas que aqueles que lançam mão delas entendem que desta forma estão solucionando os seus problemas ou justificando os seus métodos e costumes. E aí que nós temos o grande problema. Primeiro que essa característica da frase pronta, basta olhar os debates políticos, que nós vamos ver qual é o espectro político que lança mão de frases prontas, de frases de efeito, frases que, enfim, agradam a população em geral, porque não possuem nenhum tipo de aprofundamento, nenhum tipo de reflexão, de maneira alguma. É muito fácil pegar um debate e ver quem traz argumentação concreta, sólida, com reflexões, com base, com projetos e com planos, e quem é que usa aquela frase solta, aquela frase pronta. Pois este movimento tradicionalista gaúcho também não surpreende pelo fato de que usa as mesmas frases, que usa o mesmo método. Se a gente discute a questão da Semana Farroupilha, eles já trazem direto assim, eu sei que é uma guerra que perdemos, mas deixa eu comemorar. Se nós falamos da questão de Porongos, eu sei que houve a questão de Porongos, mas tem todo o resto que envolve isso, então deixa eu comemorar. Se nós falamos, por exemplo, de alguns costumes que foram criados e construídos, eu sei que tem isso e aquilo, mas é a minha cultura, deixa eu usar a minha cultura. Eu quero dizer para vocês que não é uma questão dos métodos e costumes, que não é uma questão do que aconteceu com o negro, que não é uma questão da carta de Davi Canabarro, que não é uma questão de ter efetivamente perdido a guerra. Eu queria que fossem só esses os problemas, porque daria para contestar muito mais fácil, e de forma muito mais fácil, e também daria para aproveitar alguma coisa. Não, é tudo, é do início até o fim. Então, esse vídeo ele não pretende, em hipótese alguma, mudar a cultura, a tradição de alguém, não pretende, mas ele pretende deixar alguns pontos bem claros. Primeiro, quem dera fosse uma guerra que tivessem perdido. Quem dera fosse uma guerra que tivessem perdido. Que o problema não é da guerra que foi perdida. O problema é que a guerra não representou o povo. Será que estão entendendo o que eu estou falando? Será que está sendo possível entender o que eu estou falando? Esta guerra não representou o povo, e o povo sai às ruas para comemorá-la. Nós temos aí Mário Maestre, Jorge Eusébio Assunção, Moacir Flores, Tal Golim, Diário de Vicente da Fontoura, a coleção Varela à disposição, e, sobretudo, o livro fantástico e definitivo de Juremir Machado da Silva, A História Regional da Infâmia. Temos aí tudo isso para mostrar que, e até os dados estatísticos que chegam em alguns livros de geografia, alguns livros de história sobre a época da guerra no século XIX, estão aí para provar que o povo não aderiu, foi uma minoria do povo que aderiu à guerra. Não aderiu. Alguns ficaram escondidos, outros até fugiram e não apoiaram os farroupilhas. Então, quando levantam como se fosse uma guerra do povo rio-grandense na época, já começam os problemas por aí. Não era uma guerra para o povo, era uma guerra da elite, pela elite, para a elite. Sim, da elite, pela elite, para a elite. Uma elite da província de São Pedro do Rio Grande do Sul, que queria manter de fato os seus privilégios, e inclusive essa guerra ela é o alicerce dos grandes latifúndios de terra que nós temos hoje no estado do Rio Grande do Sul. Ainda hoje, que são perpetuados a partir daquela guerra. Então, não é o fato de que é uma guerra que perdeu, é uma guerra que não foi para o povo, e que quem comemora é esse povo. A maior festa, a maior festividade desta guerra no estado do Rio Grande do Sul, ela ocorre em Porto Alegre, na capital do estado. Porto Alegre que tem na sua bandeira Leal e Muy Valerosa, uma flâmula que está na bandeira de Porto Alegre. Joga no Google aí, bandeira de Porto Alegre. É tu mesmo, joga aí, bandeira de Porto Alegre. E lê a flâmula que tem na bandeira. A Leal e Muy Valerosa. Ou seja, o Império presenteou Porto Alegre por ter sido leal ao Império, por jamais ter sido farroupilha. Jamais. O 20 de setembro de 1835 é a comemoração da invasão de Porto Alegre. Ficaram alguns meses em Porto Alegre, porque não havia interesse do Império tirar eles dali, existiam outros problemas para resolver.
Nós estamos aí vivendo o período regencial, maioridade de Dom Pedro, revolta em todos os cantos do país, preocupação em manter a unidade do país. Então não havia interesse. Quando houve interesse, vieram para cá e correram os farroupilhas de Porto Alegre. Os farroupilhas foram corridos de Porto Alegre e nunca mais dominaram Porto Alegre. Então comemoram em Porto Alegre a cidade que não foi farroupilha, que foi leal ao Império e que os farroupilhas não conseguiram entrar. Isso aqui não vai ser também uma aula de história que vamos prolongar com todos os detalhes, porque o tempo ele é curto e a história ela dá muito espaço para muita discussão. Mas algumas questões que são absolutamente incompatíveis com as festividades que fazem e que precisam ser discutidas. Precisam ser discutidas. Além disso, nós temos uma outra questão importante em relação a isso, não só o fato de que Porto Alegre não era farroupilha e que aqui é feita a comemoração, mas também o fato de que os líderes farroupilhas, no início de tudo isso, eles sequer eram favoráveis a uma separação. E hoje se fala em separatismo. Sem falar que a mesma população do Rio Grande do Sul, no 7 de setembro, ele é patriota com a independência do Brasil e no 20 ele é separatista com a Guerra dos Farrapos. Fechando parênteses, esses líderes farroupilhas, quando acaba a guerra, eles são reincorporados ou incorporados às forças armadas do Império e indenizados pelos negros que perderam, porque eles venderam negros para financiar a Guerra dos Farrapos. E se alguém disser, mas na época todo mundo vendia negro porque era escravidão, sim, mas eles se diziam abolicionistas. Eles se diziam emancipadores, eles se diziam revolucionários. Uma revolução inverte o status quo, uma revolução deve inverter a pirâmide. Não teve sequer uma revolução e eles foram indenizados. Bento Gonçalves, o grande herói Bento Gonçalves, deixou mais de 50 escravos para a mãe e para o irmão de herança, dizendo que estava indo morrer como o mais pobre dentre os pobres nas suas terras em cristal. Deixou mais de 50 escravos para a mãe e para o irmão como herança. Davi Canabarro trai os negros em porongos, a discussão sobre a carta seria gigante. Eu prefiro dizer que eu não quero mais discutir a carta se ela é verdadeira ou não, porque eu comecei a ver uma manipulação em torno disso por parte do movimento, onde conduziu a discussão apenas e tão somente para um canto que fala da carta. Muito esperto, né? Vamos falar só da carta. Na pior das hipóteses, o culpado é só Davi Canabarro e o resto é uma maravilha. Não vou mais discutir a carta. O problema não é só a carta. O problema é que compraram escravos, venderam escravos para financiar a guerra e que prometeram a liberdade para os escravos do Império e não os seus, que jamais deram liberdade. Independente da chacina e da carta de qualquer coisa, os negros morreram em porongos. É muita vergonha reunida num único aspecto, num único momento. Num único momento. O 14 de novembro de 1844, que é a chacina de Porongos, não é feriado, não é lembrado, não é refletido, apenas o 20 de setembro, que conta uma mentira de uma invasão que não dura e que nem para o povo era, nem pelo povo era, e que nunca foi pelo povo. Que nunca foi. O Vale dos Sinos, onde eu trabalho, comemora a Guerra dos Farrapos. 90% do Vale dos Sinos foi contra os farroupilhas. Até porque os alemães não tinham por que serem favoráveis, porque tinham recebido terras do imperador para vir para o Brasil sair da miséria. Em poucos anos não iam se voltar contra o imperador e ficar a favor dos farroupilhas. 90% era contra e hoje o Vale dos Sinos comemora e nem sabe por que comemora. Talvez seja porque o segundo CTG foi um CTG de miscigenação, de imigração, alemã, mas isso no pós-guerra, quando Paixão Cortes monta, e esses alemães então vão aderir a essa cultura para tentar escapar de toda uma perseguição que ocorria no Rio Grande do Sul contra alemães que eram sinônimos de nazistas. Uma análise burra que não surpreende, vindo da região que vem. Basta ver também as pesquisas políticas que apontam candidatos com facilidades dentro dessa região. E a história que essa região tem de tentar se separar do resto do país, que também é uma teoria absolutamente de vidro, se ela cair no chão, ela quebra. Então nós temos toda uma questão em relação a isso, que eu vou dizer assim, é uma colcha de retalhos podre, suja, andrajada, que não se sustenta em hipótese alguma. Então, esse vídeo ele não tem a intenção, volto a dizer, de ser uma aula de história, de aprofundar conceitos e reflexões, nada. É apenas dizer que
parem de achar que é um ou outro detalhe que não fecha nessa história. Não, não tem detalhe nenhum que fecha, é tudo fora, tudo absolutamente fora. Não é uma guerra que foi perdida, porque na verdade ela é uma guerra que não era para a população e uma guerra que tinha interesses absolutamente voltados para essa elite que mantinha os seus latifúndios até hoje existentes. Não é apenas uma questão da carta da chacina, mas sim de uma revolução, guerra, perdão, que se dizia abolicionista, mas nunca foi, que a Constituição Farroupilha nunca previu em nenhum artigo a abolição e que os negros foram de fato extraídos. Ainda sobre os negros, vendeu e comprou negros para sustentar a guerra. O grande general Neto está lá no diário de Vicente da Fontoura. Eu poderia pegar aqui, agora não sei onde é que está, mas no diário de Vicente da Fontoura está lá. Está lá. O general Neto pediu dinheiro para vestir as tropas que estavam aos farrapos. E o que o diário tem, Vicente da Fontoura, que era o secretário da Fazenda, o que tem é a saída do dinheiro para o general Neto vestir as tropas e não tem a compra das roupas, não tem a compra das vestes. Falando ainda em vestes, uma outra coisa que eu não disse, gente, Guerra dos Farrapos não existia a bombacha chega aqui algumas décadas depois, vindo da Guerra da Crimeia na Turquia, vendido como excedente de farda militar para vestir as tropas na Guerra do Paraguai. Não existe bombacha na Guerra dos Farrapos. O que faz ainda com que o cosplay seja mais mentiroso ainda, porque fala em Guerra dos Farrapos usando uma roupa que não era usada na guerra. Nada se segura, nada se mantém. Não precisamos trazer Hobsbawm com seu livro sobre as tradições serem inventadas. Não precisamos nem aprofundar discussões conceituais, reflexivas sobre isso, porque é tudo mentira, a mais absoluta mentira. Aí vem alguém e diz assim, tá, mas então eu não posso mais manter a minha tradição e minha cultura? Claro que pode, eu vou dizer até que deve, país democrático deve, mas não pode dizer que isso é história. Ainda bem que não conseguiram, em Passo Fundo tinha um projeto de lei para colocar o tradicionalismo gaúcho na grade curricular das escolas públicas. Não conseguiram. Tal Golim foi uma das vozes que se levantou contra isso. Obrigado, professor. Obrigado. Eu tenho com carinho o fato de ter feito o meu mestrado na Universidade de Passo Fundo, onde o senhor leciona. Obrigado, professor. Porque é um absurdo colocar na grade curricular, porque estão querendo justamente confundir folclore com história. Vou repetir, ninguém está sendo contra cultuarem, manterem as suas tradições, quer ir brincar na beira do rio, numa cidade que não tem nada a ver com a história e fazer o seu bang-bang pós-moderno, pode fazer à vontade. Mas não venho dizer que isso é história, isso não é a história do Estado. Não, a história desse Estado é muito mais rica do que isso. Para finalizar, a questão do hino. Sim, racista, sim. Não adianta dizer que teve uma estrofe do hino que foi retirada e retirando essa estrofe ficou mal entendida a outra frase e deu a entender que era racista. Não importa, quando tirou a estrofe virou racismo. E se não quer que seja racismo, tira essa estrofe também. Dizer que povo que não tem virtude acaba por ser escravo não é racismo, é lançar mão de malabarismos interpretativos para não dizer aquilo que está dito de fato. Mas o problema também não é mais um caso de que não é só um detalhe. O problema também não é o fato do hino ser racista ou não, mas de que esse hino não é o hino rio-grandense, é o hino Farroupilha. O hino é uma música que tem que contemplar uma história para representar. Esse hino não fala do alemão, não fala do italiano, não fala do oriental, não fala do holandês, não fala do negro, não fala do português, não fala de ninguém que construiu esse Estado. Esse hino fala apenas de 10 anos de uma guerra falaciosa, mentirosa, que como o próprio Juremir Machado, lançando mão de toda a documentação do Estado, sobretudo da coleção Varela, mostra que essa guerra morria-se mais de dor de dente e dor de barriga do que em guerra. Morreu pouquíssima gente, menos de um por ano, contando os 10 anos, e em confrontos isolados e muitos meses de calmaria. Não é um hino, ele é apenas uma ode a uma guerra falaciosa que faz parte de todo um alicerce frágil de vidro que constrói uma cultura que se apropriou de bebidas, músicas e danças de todos os outros povos possíveis e montou isso. Esses dias uma pessoa viu eu dizendo que eu não sou gaúcho e disse, como é que tu pode criticar se tu não é gaúcho? Então eu falei, tu não está entendendo, eu sou nascido no Rio Grande do Sul e vivo no Rio Grande do Sul desde sempre, mas não sou gaúcho.
E por que eu fecho o vídeo desta forma? Porque essa é outra questão que criaram. O gentílico de quem nasce no Rio Grande do Sul é sul-rio-grandense. O gentílico de quem nasce no Rio Grande do Sul não é, em hipótese alguma, gaúcho. Gaúcho é, primeiramente, a tomada de posição política, transformar em gentílico, e, em segundo lugar, gaúcho é quem mantém uma tradição, quem cultua uma tradição, que pode, inclusive, ter nascido no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, pode ter nascido em Tóquio, se é filho de pais gaúchos e preserva. Gaúcho é uma questão de cultura. Então, eu falo e não sou gaúcho? Sim, mas eu sou sul-rio-grandense. E não precisa nem ser sul-rio-grandense para poder falar, nós temos é que ter compromisso com a história. Começa mais uma semana falaciosa. E nós não vamos baixar a guarda, porque enquanto professores de história, precisamos levar para dentro de sala de aula uma reflexão mais próxima daquilo que de fato foi e de fato tem que ser. Abraço, gente!